revisão anual para reduzir imposto. Olá, meu amigo, minha amiga empreendedor, empreendedora, como é que vai você? Tudo jóia? Você precisa ficar ligado na necessidade de revisar anualmente a sua parte tributária para garantir que todo ano a sua empresa está pagando o menor imposto possível, tá? Mas antes, dá uma pausa nesse vídeo, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, para você sempre ficar por dentro das novidades que colocamos por aqui em relação à gestão financeira, empreendedorismo, como pagar menos impostos de maneira legal, informações trabalhistas e diversos outros que podem te ajudar no dia a dia empreendedor aí na sua empresa, tá? Mas olha só, existe na legislação a previsão de regimes tributários. Você já deve ter ouvido falar de Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Mas na prática isso é uma sopa de palavras que você muitas vezes nem sabe direito o que significa. Mas regimes tributários são formas, são tipos de apurar e pagar os impostos da sua empresa que cada um deles tem as suas características próprias, tem a sua forma própria e resulta num determinado percentual de imposto. Então, se a empresa escolhe pagar Simples Nacional, ela vai apurar e pagar o imposto de uma maneira com determinados percentuais. Se a empresa escolhe lucro presumido, a mesma coisa, vai apurar e pagar de uma determinada maneira conforme aquele modelo escolhido. E no lucro real, a mesma coisa. O que acontece é que a empresa é livre para escolher qual o regime tributário mais adequado à sua situação. É claro que tem algumas restrições, tem determinados níveis de faturamento muito altos, de empresas muito grandes, que aí são obrigadas a ser lucro real, outras atividades que são obrigadas a ser lucro real, mas a grande maioria dos casos das micro e pequenas empresas, você pode optar entre o Simples Nacional e o lucro presumido e eventualmente também ir para o lucro real, porque não é obrigado que você não pode escolher o lucro real também. Essa mudança de regime, você faz a opção quando você abre a empresa, e você pode mudar o regime todo início de ano. Então, normalmente tem o prazo de até 31 de janeiro para você escolher um regime diferente do qual você estava para usar naquele ano que está começando. E aí é que vem a graça da história, porque para escolher o regime mais adequado à sua situação, é preciso fazer um planejamento tributário, porque se não levantar as suas informações, da sua empresa, saber o momento que você está passando, saber em que fase a sua empresa está, se a sua empresa está numa fase de estabilidade, se a sua empresa está numa vertente de crescimento acelerado, tudo isso tem que ser levado em conta na hora de fazer o planejamento tributário e escolher entre os regimes tributários para definir aquele que é mais adequado à sua situação. Por que isso precisa ser feito? Por exemplo, uma empresa que está em crescimento acelerado, talvez possa pensar que a opção pelo Simples Nacional é a mais adequada, mas talvez ela não vai poder ficar no Simples Nacional porque está num crescimento muito acelerado e aí lá no meio do ano ela deixa de ser Simples Nacional e isso dá uma bagunçada na sua parte tributária e talvez faça o imposto, faça a burocracia ficar maior. Então é preciso levar tudo isso em conta. E essas informações que impactam na escolha do regime tributário, que é o rendimento dos sócios, o faturamento da empresa, a atividade adotada, o momento que a empresa está passando, tudo isso pode mudar ao longo do tempo. Então, às vezes, a empresa começa com uma expectativa de faturamento e talvez depois esse faturamento se apresenta maior ou se apresenta menor, né? Então, às vezes, o sócio no início do ano não tinha um rendimento por fora, além da empresa, e agora ele passou a ter. Então, tudo isso precisa ser levado em conta e isso muda. Então, todo ano é preciso fazer como a gente faz aqui na Marf Contabilidade. A gente faz uma revisão tributária para fazer um novo planejamento para o ano que se inicia, levando em conta as informações médias dos últimos meses. Então, por exemplo, se está terminando 2023, a gente vai pegar as informações sobre faturamento, sobre atividade, sobre o momento do sócio, que a gente normalmente é próximo e sabe o que está acontecendo, para saber se continua com aquela expectativa que havia sido planejada para o início do ano,
se continua para o ano que está terminando e vai começar, faz a simulação para saber se é mais vantajoso continuar no regime tributário que está, ou se é melhor migrar para o Simples Nacional ou migrar para o lucro presumido a partir de janeiro do próximo ano, garantindo sempre que a empresa vai pagar o menor imposto possível dentro da legalidade e o empreendedor vai poder focar na gestão do negócio, na prestação dos serviços, na venda dos seus produtos, sem ficar preocupado de pensar que está pagando um imposto caro, que está pagando um imposto que não deveria ser pago. Tá? Então, conclusão e resumo da história é isso. Todo ano, no final do ano, aí por volta de outubro, novembro e dezembro, mais tardar janeiro, tem que fazer essa revisão e checar se a sua empresa está enquadrada no melhor regime de tributação, naquele regime mais adequado que te garante pagar o menor imposto possível. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha aí pra gente levar esse conteúdo ao maior número de pessoas possível. Volta lá, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito, se você gostou desse conteúdo e quer ver outros. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Um abração, até mais, tchau.